E como tema para essa mensagem de hoje, eu coloquei edificados por Deus. Antes de entrar na mensagem, eu queria relembrar com os irmãos, como é final de ano, está chegando final de ano aí. Nós ouvimos muito falar sobre Mariana, a cidade de Mariana. Sobre o que houve lá, sobre a tragédia que se passou naquele lugar. Que aquela represa, aquela barragem, ela se rompeu e aquela cidade foi inundada de diversos dejetos de minério que correu ali sobre ela, levando morte, destruição, ceifando muitas vidas, pais, filhos, mães, crianças, jovens, muitos ali tiveram sua vida ceifada por uma tragédia que não era prevista ou poderia ter sido prevista. Mas foi o rompimento de uma barragem. E a destruição que se levou para aquela cidade foi tão grande que até hoje os seus moradores não conseguem levantar a cabeça e ter uma perspectiva de vida, de que rumo tomar. Os governantes, o Estado, enviaram pessoas para estar ajudando, ajuda humanitária, ajuda do exército, ajuda civil, vários engenheiros estão para aqueles lados de lá, tentando arrumar uma solução e ver o que podem ser feito ali. Porém, foi uma barragem. Aqui na palavra de Deus, no livro de Neemias, não fala que foi uma barragem que se rompeu, mas fala que foi uma aliança que se perdeu. Aliança de um povo que buscava um Deus todo-poderoso, que obedecia ao seu Deus e andava nos seus caminhos. Porém, um dia, esse povo que se chama pelo nome do Senhor, se desviou dos seus caminhos e começou a andar perante seus próprios corações, fazendo aquilo que bem lhe houvera fazer. E aconteceu que aquela cidade, cidade de Jerusalém, à vista de muitos formosa, à vista de muitos que jamais seria invadida, jamais seria saqueada, o que houve foi que aquela cidade tão formosa, fortaleza, que eles consideravam tão linda, foi invadida. E é diferente de uma tragédia natural. É diferente até de uma tragédia do rompimento de uma barragem. Sabe por quê? Porque isso traz vergonha. Isso traz tristeza para um povo. Ainda mais se esse povo é o povo de Deus. Ainda mais se esse povo busca um Deus vivo, onde as nações ao redor, onde as pessoas que passam por aquele lugar sabem que ali habita o nome do Deus vivo. Como explicar para aquelas pessoas, vizinhos ao redor, que aqueles moradores que servem a um Deus vivo estão passando por tão grande vergonha, por tão grande tragédia? As suas cidades assoladas, os seus muros destruídos, uma cidade sem muro, uma cidade sem barreiras, cidade de quem quisesse entrar, cidade que entrava todo tipo de promiscuidade. Ali era a cidade aonde habitava o nome do Deus vivo. Aonde estão os muros de Jerusalém? Aonde está a fortaleza de Jerusalém? Será que alguém ali tinha força para levantar a sua cabeça e, como homem ou mulher de Deus, animar aquele povo para uma grande obra, para edificar novamente os muros de Jerusalém? Por que será que ninguém se levantou? Por que será que ninguém se pôs em pé para edificar os muros, para a reconstrução daquele lugar? Por que será, irmãos? Por que será que ninguém teve força? Irmãos, sabe por quê? Muitas das vezes nós encontramos na Bíblia fatos assim, que as pessoas não conseguem se levantar. Sabe por quê? Pelo pecado. Pelo pecado que habitava naquela cidade. Pelo pecado que eles deixaram entrar ali. Não tinham mais forças para olhar para o Deus vivo e clamar e dizer: Senhor, nos ajude pela tua misericórdia, nos ajude pelo teu poder. Estavam todos cabisbaixos, não tinham forças para clamar ao Deus vivo. Mas Deus não se esquece dos seus. Deus não tem se esquecido de mim, Deus não tem se esquecido de nós. Ele sempre olha e nos vê com bons olhos.
mas desde que nós nos arrependamos e sempre voltamos pelo caminho. É do homem o errar, mas também Deus, Ele dá a oportunidade do homem voltar para o caminho. E aconteceu, irmãos, que ninguém naquele lugar se levantou. Não tinha ali um homem de Deus que se levantasse e dissesse: vamos reconstruir Jerusalém, vamos reconstruir os muros, vamos tampar as brechas, vamos deixar a nossa cidade bonita, vamos deixar esses muros fortes, vamos fortalecer as nossas trincheiras. Não tinha. Porém, Deus tocou no coração de alguém. E este alguém era Neemias, filho de Acalias. Neemias era copeiro do rei. E diz a palavra de Deus que quando Neemias procurou saber como estavam as condições dos seus irmãos, que eu tenho certeza que não eram de sangue, mas eram de fé, eu creio que eram os irmãos da fé, quando eles começou a querer saber como estava a condição daqueles homens, eu acredito que ele se entristeceu em seu coração, porque é assim que a palavra de Deus nos diz. Ele não ficou só sabendo e falou: de boa, eles estão lá, eu estou aqui. Eu não preciso saber o que está se passando lá, porque na verdade eu sou copeiro do rei, eu só provo aqui o vinho, dou para o rei, e o rei prova, fica tudo bem, o rei me ama, eu como, eu bebo, eu durmo, eu tenho minha cama quentinha, eu não preciso me preocupar com eles. Na verdade eles pecaram, porque eu conheço o livro, eu sei o que aconteceu, eu sei qual foi a desobediência desse povo. Porém não foi assim o pensamento de Neemias. Neemias, quando soube a necessidade dos seus irmãos, e que a sua cidade, que a sua terra estava destruída e assolada, o sepulcro onde os seus pais foram enterrados, estava ali, tudo destruído, ele propôs em seu coração buscar a Deus. Irmãos, Neemias não estava lá. Neemias não estava lá em Jerusalém. Neemias estava no palácio real. Neemias estava na presença do rei. Ele não tinha, por obrigação, buscar a Deus. Mas quando eu e quando você servimos a Deus e vimos que algo não está de acordo, que algo está saindo fora dos planos e dos propósitos de Deus na vida dos nossos irmãos, qual deve ser a nossa ação? Neemias dormiu tranquilo, não foi? Neemias se deitou, dormiu, acordou e nada aconteceu? Não, é a dor. A dor de saber que um irmão, de saber que o povo de Deus estava passando por uma vergonha, passando por um momento de vergonha, porque todos os que passavam por lá esmeneavam a cabeça e zombavam. Zombavam porque, ora antes uma terra tão bonita, ora antes um povo que batia no peito e dizia que servia um Deus vivo, passando por aquilo. Mas como isso? Neemias não aceitou isso, porque ele sabia que mesmo o povo errando, Deus é misericordioso. E ele sabia que o povo estava cabisbaixo pelo pecado que o povo deixara entrar em seus corações. Foi falado hoje na escola bíblica. Não foi? Eu estava prestando atenção e eu escutei a maioria dos irmãos falar sobre as vestes brancas, vestes lavadas no sangue do Cordeiro. E isso é muito importante, irmãos, porque vestes celestiais é uma coisa que nós temos e teremos. E a primeira veste, eu escutei um irmão falando, eu não lembro quem foi, é o nosso coração. Ele tem que ser lavado todo dia no sangue do Cordeiro. Porque se nós não lavarmos o nosso coração no sangue do Cordeiro, nós corremos o risco de pecar contra Deus, de entristecer o nosso Deus e até de desobedecer Ele. Então, Neemias foi até a cidade de Jerusalém. E ali, antes de ir, começou a orar e a jejuar e buscar a presença de Deus. E eu creio que como numa oração relâmpago, ele estava ali perto do rei. E o rei perguntou para ele por que ele estava tão triste, por que o seu semblante entristecera. E ele, naquele momento, faz, eu acho que a oração mais rápida que a Bíblia pode relatar. Naquele momento ele tinha segundos para orar a Deus e clamar a Deus que ele fosse bem sucedido ao rei, na presença do rei.
Porque os irmãos sabem que para chegar na presença do rei e pedir um favor do rei, não era qualquer pessoa. Tinha que alcançar mesmo o favor, porque senão podia ser visto com maus olhos. E glória a Deus que Deus estava nesse negócio, que Neemias foi bem sucedido. E o rei permitiu que ele fosse para a cidade de Jerusalém e fosse ajudar os seus irmãos a reedificar os muros. E chegando lá, ele viu grande destruição naquele lugar. Os irmãos todos cabisbaixos, o templo do Senhor todo destruído. E Neemias propôs em seu coração ajudar aquele povo. Quantas das vezes, irmãos, eu e você temos a oportunidade, sentimos em nosso coração arder o desejo de ajudar o nosso irmão, de ajudar a igreja do Senhor, a progredir cada vez mais. E muitas das vezes, irmãos, o que nós fazemos é curvar a nossa fronte e esmenar com a cabeça. Dizer, naquele tempo, ou antigamente é que era bom. Mas, irmãos, não é isso que a palavra de Deus nos orienta. A palavra de Deus nos orienta a sermos como Neemias. Ter um coração voluntário, ter um coração de adorador. Adorador não é aquele que só adora no louvor, na palavra. Adorador tem que ter atitude. A atitude diferencia o povo de Deus. Porque falar, todos falam. Agir, como Neemias agiu, poucos agem. E a palavra de Deus nesta manhã nos orienta a agir como Neemias. A agir como Neemias, reedificar os muros, tampar as brechas, lavar os nossos corações no sangue do Cordeiro, tirar do nosso meio aquilo que tem desagradado a Deus, porque algo em nós desagrada a Deus, nós temos que tirar. Neemias fez uma limpeza naquele lugar, porque antes, irmãos, antes de edificar os muros materiais daquele lugar, teve que haver uma edificação no corações das pessoas que estavam ali. Tinha que surgir um avivamento, porque o povo estava desanimado. Deus tinha que fazer algo diferente, porque o povo estava desanimado. Ninguém queria saber mais de edificar, ninguém queria saber mais de construção, ninguém queria saber mais de nada. Se entregaram cada um ao seu próprio coração maligno. Mas o que aconteceu? Deus enviou um homem, o copeiro do rei, chamado Neemias. E ao entrar naquele lugar, as palavras foram de ânimo, as palavras foram de força, não foram palavras destrutivas, não foram palavras para desanimar ninguém, foram palavras para edificar, porque se somos povo, se somos chamados pelo nome do Deus vivo, demonstremos isso em atitude, porque de palavras o Senhor está cheio. O Senhor quer ver de nós atitudes que diferenciam os cristãos na terra. E o que aconteceu foi isso, irmãos. Que Neemias foi, conversou com o povo, orou com o povo. E o povo se sentiu animado. Cada um se arrependeu dos seus pecados. Tiraram dali aquilo que desagradava a Deus. Vamos tirar. É isso que está desagradando? Então vamos tirar. Vamos limpar isso aqui, ó. Vamos tirar isso aqui. Vamos tirar esse pecado. Não, é esse altar. Não, vamos tirar. Vamos tirar. Vamos tirar tudo aquilo que tem desagradado a Deus do nosso coração, da nossa mente, dos nossos caminhos. É um ano novo, é uma vida nova, é a oportunidade nova que Deus está nos dando. Vamos agarrar. Vamos buscar de Deus esse renovo. Vamos buscar de Deus este avivamento. E isso Neemias fez. E é isso que nós devemos fazer. O ano está terminando. Vai começar um novo ano. Vai começar perspectivas novas para alguns. Alguns que já estão no trabalho vão estar pegando talvez outros. Mas a palavra de Deus, o que nos orienta? A ajudarmos uns aos outros. A sermos um. Como o Pai em Cristo é, como Cristo também no Pai é. Que sejamos um, para que Deus possa abençoar. Porque por um só homem, Deus edificou aquela cidade. Reconstruiu o muro. A cidade voltou a ser honrada e olhada com os outros olhos. Porque enquanto os muros estiverem no chão, enquanto as pedras estiverem assolando a cidade, enquanto deixarmos entulho, entupir as nossas vidas,
nada vai poder ser feito. Mas se a partir de hoje nós começarmos a tirar uma pedra, nós começarmos a tirar outra pedra, Deus vai agir. Segundo a nossa fé, Deus vai agir. E aqueles muros foram reconstruídos e a cidade voltou novamente a ser bonita. Bonita. É assim que Deus quer olhar a nós. É assim que Deus quer olhar a sua igreja. Bonita, sem pecado, sem disse-me-disse, sem contenda. Deus não opera onde há iniquidade. É impossível. Deus é santo e Ele quer que a sua igreja seja santa como Ele é, parecida com Ele. Nós devemos amar uns aos outros como Cristo nos amou e se entregou por nós. Deus usou a vida de Neemias e hoje Ele quer usar a tua vida, Ele quer usar a minha vida para que nós possamos ser canal de bênção. E quando nós abrirmos nossa boca, o Senhor vai ser conosco. Aonde você entrar será bênção, porque você vai estar sendo enviado por Deus para uma obra, para edificar não mais muros, mas vidas. Porque o que houve ali foi um avivamento. E existem lugares, existem pessoas que necessitam ainda hoje deste avivamento. De pessoas que levem palavras para que o povo volte a ter pulso, voltem a levantar as suas cabeças como filho do rei, como filho de Deus. Falamos que somos filho de Deus, e somos filho de Deus, mas muitas vezes não nos comportamos como tais, e isso entristece a Deus, isso entristece o coração do nosso Pai, porque Ele deseja que assim como Ele é santo, a sua igreja também seja. Irmãos, são poucas as palavras que eu tenho, mas são palavras que Deus colocou no meu coração, porque na verdade, eu tinha preparado outra palavra. Preparei uns salmos, porque eu achei, Senhor, eu vou falar sobre salmos, porque é um livro fácil, eu sei, Senhor. Mas Neemias não é um livro que eu tenho muita intimidade, não é um livro que eu costumo pregar nas minhas meditações. Mas o Senhor colocou no meu coração, a igreja é minha, sou eu dono dela e não você. A minha igreja precisa ouvir esta palavra. E é esta palavra que você vai levar, porque não é você que se capacita sozinha, mas eu te capacito para levar esta palavra. E eu falei, Senhor, eis-me aqui. Me capacita, Senhor, porque eu sou covarde, Pai. Senhor, muitas vezes temerosa, mas eu confio em Ti e no Teu poder. Se o Senhor quer falar com a Tua igreja, fala, Deus. Fala com a Tua igreja. E a palavra do Senhor é esta. Vamos fortalecer os nossos braços para uma grande obra. O Senhor quer que a sua igreja seja novamente adornada, mas não só de pedras, não só em reconstrução. O Senhor quer que a sua igreja comece por aqui, dentro do coração, lavando as suas vestes no sangue do Cordeiro, lavando os seus corações no sangue do Cordeiro, para que Deus possa agir com poder e grande glória, e a glória da última casa será maior do que a da primeira. Amém?